Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Um dia histórico para a Petrobras e a gente vai mostrar isso nos destaques do Cenário Econômico de hoje. Vamos lá? O lucro da Petrobras superou os 10 bilhões no segundo trimestre deste ano, é o melhor resultado desde o segundo trimestre de 2011, ou seja, este segundo trimestre superou todos os outros trimestres iguais desde 2011, que foi um pouquinho superior, a gente vai mostrar esse valor também. As ações da empresa subiram hoje, durante o dia chegaram a ser as ações de maior alta aqui no Ibovespa, aqui na B3, e puxaram o índice Ibovespa também. Dia de dólar em baixa, 3,70, a gente vai ver esse valor fechado daqui a pouquinho também. O Dia dos Pais deve ser de compra para muita gente que está dizendo que sim, vai comprar um presente para os pais. O preço não é muito alto ali, ou seja, vai fazer o possível, mas tem um detalhe muito importante nessa pesquisa do SPC. A maior parte das pessoas vai pagar ou em dinheiro vivo, ou seja, dinheiro, nota, dinheiro, ou vai pagar no débito, ou seja, não vai deixar nada no crediário, nada no cartão de crédito para não correr risco. Isso chama-se educação financeira, as pessoas conseguem entender isso claramente. Vamos lá. E Jason Vieira e Eduardo Velho analisam esses resultados da Petrobras hoje aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Um lucro acima de todas as expectativas neste segundo trimestre, segundo as expectativas que os próprios analistas de mercado fizeram até recentemente. Esse foi o resultado do balanço do segundo trimestre da Petrobras. Esse lucro extraordinário. E tudo aconteceu, vale lembrar, em meio à greve dos caminhoneiros. E aqui a gente tem que fazer um parênteses na situação para explicar. Vários setores sofreram muito por causa da greve dos caminhoneiros. Tiveram resultados menores. Diminuiu, por exemplo, a expectativa de retomada da economia de vários setores. Mas a Petrobras, e ontem nós divulgamos aqui, a BR Distribuidora, tiveram lucros maiores, mesmo vendendo menos. Ontem, no caso da BR Distribuidora, e hoje da Petrobras, a gente vai mostrar os números também que chamam bastante atenção. A empresa anunciou já que teve redução da dívida em dólar, isso é extremamente importante, e que vai distribuir dividendos para os acionistas já no próximo dia 28. A gente vai mostrar o valor, é 5 centavos por cada ação, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Os detalhes todos que chamam aqui a atenção nesse balanço bilionário do segundo trimestre da Petrobras. O lucro agora, no segundo trimestre de 2018, são vários números, mas a gente vai comentar um por um, tá? 10 bilhões e 72 milhões de reais. Esse é o lucro do segundo trimestre. Isso representa 45% superior, foi 45% superior ao primeiro trimestre agora deste ano, ou seja, a empresa avançou muito no segundo trimestre e é 32 vezes maior que o segundo trimestre lá do ano passado. Uma ponderação, a gente estava recuperando a economia cresceu, saímos da recessão ano passado, mas agora este resultado da Petrobras chama muito a atenção e dá para explicar o porquê. Em 2011, só para fazer, porque foi o melhor resultado de 2011, agora foi de 10 bilhões e 72 milhões, em 2011 foi quase de 11 bilhões. Mas a gente passou por vários percalços e agora isso demonstra claramente que a política de preços fez bem a Petrobras, mas há coisas a serem discutidas a partir disso. Vamos lá, para a gente seguir com esses números do balanço bilionário da Petrobras. No acumulado do ano, ou seja, nós estamos pegando os 2 trimestres, este primeiro semestre, a Petrobras tem um lucro de 13 bilhões e 33 milhões de reais. Perdão, 17 bilhões e 33 milhões de reais. Esse é o valor aqui, 17 e 33. É 257% maior do que o primeiro semestre de 2017. Ou seja, o ano em que tinha toda uma preocupação com relação à recuperação da economia, nós estamos vendo a principal estatal brasileira com lucro bilionário. O faturamento no segundo trimestre, aí nós estamos falando de faturamento, aqui é só lucro, foi de 84 bilhões, um avanço de 13%. Ou seja, a empresa vendeu mais e vendeu mais caro. Por quê? Porque nós temos aqui uma explicação muito clara, e isso chama atenção. Eu fiz menção à política de preços da Petrobras, que tem um repasse diário, ou seja, para baixo ou para cima, a Petrobras tem completa liberdade de fazer. Isso traz claramente uma análise muito simples. Isso fez bem a Petrobras, isso faz parte da gestão de Pedro Parente, que veio justamente com este governo. A Petrobras, no governo anterior, frequentava as páginas policiais, o resultado bilionário agora de uma gestão eficiente faz com que a Petrobras retome os cadernos de economia dos jornais. A Petrobras era relacionada à corrupção,
agora a lucros bilionários. Mas vamos lá. A média no primeiro semestre de 2017 do preço do barril, o que vende a Petrobras? Petróleo. Então, e como os preços são todos internacionalizados, do ponto de vista de que ela pode repassar os reajustes que acontecerem, vamos lá. Lá no primeiro semestre de 2017, o valor do barril de petróleo médio era de $51,81. O valor médio, agora, nesse primeiro semestre, foi de $70,55, lembrando que nós tivemos um petróleo a quase $80 durante esse primeiro semestre. Ou seja, voltando só àquela tela anterior lá, está aqui, se no acumulado do ano é este valor, e nesse primeiro semestre foi de 17 bilhões e 257% maior do que o primeiro semestre de 2017, além de vender mais com a retomada da economia, vendeu por um preço mais caro o petróleo. Está aqui, esse é o preço do barril. O economista Eduardo Velho, nós convidamos o economista Eduardo Velho, que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, para fazer uma análise justamente desses números da Petrobras, e você acompanha agora. Petrobras, 10 bilhões de reais no segundo trimestre foi muito positivo. Superou totalmente as expectativas de quase todos os analistas do mercado. Projetava em média 30% a 40% abaixo. Eu acho que um dos grandes destaques é o aumento de 30% da geração de caixa operacional, realmente um destaque muito positivo. O aumento das margens de 29% no segundo trimestre de 2017 para 36% nesse segundo trimestre de 2018. A redução do endividamento. Quer dizer, a relação dívida líquida e lucro ajustado está caindo, continua caindo, ou seja, o grau de alavancagem da empresa, a perspectiva inclusive é de queda ainda nos próximos trimestres, e também a perspectiva muito positiva com o aumento da produção. Então o sinal está claro, o reflexo foi imediato, a bolsa subindo aí mais de 30 mil pontos, com o preço PN preferencial subindo mais de 4% no fechamento. Minha avaliação é um sinal claro que mesmo com a saída do Pedro Parente, a gestão da Petrobras continua positiva, continua boa e na linha de melhoria dos resultados líquidos nos próximos trimestres. Bom, vamos seguir aqui. E quem ganha com todo esse lucro bilionário da Petrobras? 75 bilhões e 200 milhões de reais que a Petrobras anunciou hoje no seu balanço, que foram pagos em tributos, ou seja, impostos, royalties, ou seja, participação, e aí inclui muita gente, e participações governamentais também, está aqui, para a União, o governo federal, os estados e municípios onde a Petrobras tem empresa, tem atuação, ou seja, ela ganha mais, ela tem, são os impostos e também royalties que ela paga. Isso quer dizer que se eu somar aos lucros que ela também tem de repassar ao sócio controlador, que no caso é o governo federal, o que a Petrobras vai repassar nesse conjunto todo chega a 83 bilhões e 100 milhões de reais, pouco mais de 83 bilhões de reais. Esses são os números que estão no balanço da Petrobras divulgado hoje. Vamos lá, esse é o quem ganha um. Quem ganha dois? Os acionistas. A Petrobras já anunciou que vai pagar no próximo dia 28, agora de agosto, 652 milhões de reais em lucros e dividendos. E o valor que ela está calculando é esse, 5 centavos por ação. Ou seja, se você tem 1.000 ações da Petrobras, você comprou lá atrás com fundo de garantia, nunca vendeu, você sabe, você recebe dividendos, além de ter tido uma valorização importante do papel da Petrobras. A Petrobras subiu 3 centavos e meio, melhor, R$3,5 por ação só no último mês. Subiu mais de 30% nos últimos tempos, só neste ano. Ou seja, o papel da ação se recuperou. Mesmo com aquela queda da greve dos caminhoneiros, agora você tem uma recuperação do papel da empresa. 5 centavos por ação. Se você tem 1.000 ações da Petrobras, você vai receber 1.000 vezes 5 centavos. Se você tem 1 milhão, ainda estamos falando de um valor extremamente maior. Mas vamos lá, para seguir um pouquinho. O quem ganha 3 agora com esse resultado bilionário do balanço da Petrobras divulgado hoje? A própria empresa. Ela divulgou que teve um lucro de 17 bilhões no primeiro semestre. O lucro é sempre um dado positivo para a empresa, da recuperação financeira da empresa. A empresa tem uma dívida, mas ela reduziu o endividamento em dólar em 13% em relação a dezembro, que foi exatamente a divulgação do último balanço lá do semestre passado. A dívida da Petrobras agora está calculada em 73 bilhões
660 milhões de dólares, ou seja, a empresa ganha sobretudo nesse aspecto, porque você tem uma redução do endividamento. A gente vai mostrar daqui a pouco as ações da Petrobras, antes de a gente falar do mercado, mas diante desse resultado, a pergunta é o quanto que o balanço bilionário da Petrobras vai influenciar a discussão, por exemplo, dessa forma de reajuste da empresa. Você se lembra que lá atrás, a grande discussão, quando veio a greve dos caminhoneiros, é que os caminhoneiros estavam reclamando que não conseguiam atender, ou seja, pagar o preço do combustível com reajuste diário. Porque nós tivemos um aumento do valor do dólar no começo do ano e um aumento no preço do barril, como a gente fez menção agora há pouco. A Petrobras podia repassar tudo isso, segundo essa nova política, e obviamente quem pagava isso era o caminhoneiro. O caminhoneiro foi lá e fez uma greve, a gente falou disso com muita frequência aqui. Aliás, nós tivemos 11 dias de greve. Vários setores tiveram problemas sérios. Nós tivemos um problema no agronegócio. Aliás, tem vários problemas, inclusive, que ainda geram discussões, como, por exemplo, o tabelamento de frete, que o setor agropecuário está reclamando, dizendo que está muito acima do que ele pode pagar. E diante disso tudo, além do que o governo está repassando também aquele valor, está tirando do tesouro para manter o desconto no diesel, ou seja, sem comprometer as contas da Petrobras. Mas aí a pergunta que se vai fazer logo é, eu tenho uma empresa estatal de petróleo bilionária, com lucros bilionários, mas tem outros setores da economia sofrendo para pagar a conta do combustível. A política de preços fica muito claro que foi extremamente útil para a Petrobras recuperar suas finanças que estavam quebradas, que estavam muito ruins. A empresa tinha problemas sérios financeiros lá atrás, quando daquela fase em que frequentava os cadernos policiais dos jornais, ou seja, tinha problema de corrupção, era seríssimo o problema de corrupção, problemas na justiça, a Petrobras teve que fazer vários acordos, enfim. Esse tipo de política de nova gestão, que foi liderada por Pedro Parente, que hoje já não está mais na Petrobras, está na BR Foods, isso foi extremamente útil para a empresa. Mas agora o país vai discutir isso tudo, porque nós temos um problema. Quando você tem o repasse pela Petrobras, e é diário, se ela baixa hoje e depois sobe amanhã, porque pode variar tanto o câmbio e quanto o barril do petróleo, o problema é que o posto não repassa isso para o consumidor. Será que não seria necessário se avaliar uma nova forma de repasse, como, por exemplo, a cada 15 dias ou a cada 30 dias, mesmo assim mantendo a saúde financeira da empresa e atendendo a outros setores do país? Essa discussão tende muito claramente a fazer parte agora do debate eleitoral, que vai começar agora. Nós temos uma eleição presidencial em janeiro e, obviamente, essa discussão vai sair, inclusive, da própria Agência Nacional do Petróleo. É uma agência reguladora do setor e essa discussão, obviamente, vai ser permeada, porque mesmo com a greve dos caminhoneiros, nós tivemos um resultado de crescimento da receita da BR Distribuidora, que é a subsidiária da Petrobras no setor de distribuição, e da própria Petrobras, esse resultado fantástico. O economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, também fez um comentário exatamente sobre esse assunto. Acompanhe. Piotr, sobre o resultado da Petrobras, um dos pontos importantes que se vê ali é que a política de preços de alguma maneira deu certo no resultado da empresa. Vimos também que não só isso, essa questão de precificação diária, ela tem um impacto positivo nos resultados, mas ao mesmo tempo existe um problema da cultura brasileira em relação a isso. Sabemos bem que os postos de combustíveis dificilmente transferem a queda dos preços logo no momento em que o preço cai, mas a alta é transferida automaticamente. Daí que a gente vê que existe uma alavancagem, um ganho por parte dos donos de postos de gasolina, e isso infelizmente joga contra a população. Essa questão de cultura poderia ser revisada pela Petrobras de modo a se equalizar a cultura e a realidade brasileira. Mas uma coisa que é importante se observar no resultado da Petrobras é exatamente o ponto em que se vê a influência de Pedro Parente dentro da empresa, e isso vai ser interessante olharmos para o próximo ano. O resultado daqui a um ano vai nos dizer se a Petrobras teve uma grande influência positiva de Pedro Parente na sua gestão, e vamos ver também os resultados da Brasil Foods, que agora está com Pedro Parente no conselho, e vamos entender se lá na frente também os resultados serão positivos. Se mantido os resultados da Petrobras, ele deixou um bom legado e a empresa seguiu bem, tudo bem. E se virmos a BR Foods melhorando, sabemos que perdemos um grande gestor na maior empresa brasileira neste momento. É isso aí, Piotr. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado, Jason. Bom, a discussão vai voltar, e vai voltar com razão, porque você tem uma empresa bilionária de petróleo, com lucros bilionários e vários outros setores com dificuldade
para resolver o problema do frete, além do que tem o custo do próprio governo. O governo recebe royalties por um lado, recebe tributos por um lado, isso é extremamente saudável para a economia, que o governo, além de ser sócio controlador, ele recebe os tributos, ou seja, a economia cresce e o governo recebe mais impostos. Isso é uma conta simples da economia, é uma relação direta. Agora, a política de preços da Petrobras, que não repassa, por exemplo, embora repasse diariamente o preço dentro das distribuidoras, mas isso pode não chegar no posto de gasolina, dada essa situação, ou seja, num dia sobe, no outro desce, e será que o posto de gasolina, a resposta de um dono de posto é simples, mas eu estou com o estoque que eu paguei mais caro, e essa desculpa vai ser, desculpa ou não, verdade ou não, é plausível, é difícil entender a que preço ele pagou e por quanto tempo, a menos que nós tenhamos durante 2 meses baixas consecutivas do preço do petróleo, o que é difícil de acontecer nesse momento. Mas esse tipo de discussão é necessário voltar à discussão porque ela é legítima. Nós temos que pensar a economia do Brasil como um todo e não somente na saúde da Petrobras, que é extremamente importante, levando-se em conta o que aconteceu com a empresa. Mas cada momento tem sua dor ou tem seu benefício. Precisa ser analisado tudo isso. Vamos dar uma olhadinha agora no Ibovespa. O Ibovespa puxado inclusive por Petrobras, que foi uma das ações que mais subiram hoje, dado o resultado bilionário do segundo trimestre, do balanço do segundo trimestre. O Ibovespa subiu hoje 2,26%, voltou a essa casa dos 81 mil pontos, 81.434 pontos. Uma alta muito forte, inclusive uma sexta-feira, que às vezes tem baixas no Ibovespa justamente num dia como hoje. Vamos lá, para a gente dar uma olhadinha aqui. As ações da Petrobras subiram 3,43% hoje, chegaram a subir até um pouco mais durante o dia, a R$ 21,11. Lá atrás as pessoas estavam preocupadas quando as ações caíram e eu fiz pensando, ninguém vai deixar de consumir combustível, ou seja, é natural que a empresa ia recuperar o seu valor de mercado. Tinha um monte de especulação ali, a prova cabal está aqui, a empresa já recuperou, hoje ela vale 30% mais do que valia em 1º de janeiro, para se ter uma ideia do tamanho do impacto que tem a Petrobras, que fornece combustível, é a principal fornecedora de combustível do país, as pessoas rodam com combustível, então a economia não ia parar, a menos que a empresa explodisse, o que obviamente não aconteceu e ainda bem, ou seja, você não vai ter uma perda, você não tem perda de ativo. A distribuidora da Petrobras continua funcionando, a captação de petróleo da Petrobras continua funcionando, a empresa continua sendo bem gerida, então, obviamente que esse preço ia ser recuperado e a gente viu uma recuperação hoje de 3,43% das ações da Petrobras. As ações da BR Foods, que é justamente onde está Pedro Parente, que é apontado como responsável por essa reestruturação da Petrobras, também subiram hoje. Ou seja, o resultado da Petrobras influenciou no resultado da BR Foods, que tem o mesmo gestor agora, Pedro Parente. Subiram 3,19 a BR Foods a R$ 23,26 a ação. O dólar caiu hoje, nós temos uma queda do dólar hoje de R$ 3,70. Lembra que a gente falou de dólar R$ 4,00 tempos atrás? O ambiente político brasileiro também está mais calmo nesse momento, tem menos teor especulativo. Uma queda de 1,32%, o que também não é comum o dólar cair na sexta-feira. Normalmente tem uma alta ali, mas hoje nós tivemos a R$ 3,70 o valor do dólar. Ou seja, convenhamos, é uma sexta-feira histórica para a Petrobras.